Pronto, agora sim, definitivo. Entramos aqui na live através do nosso canal do Piauí no Instagram, né? E daqui a pouco nós teremos como convidado para a nossa live piauiense o escritor piauiense Elmar Carvalho. Vamos aguardar o nosso convidado, daqui a pouco ele vai estar entrando em contato para que a gente possa dar início à nossa transmissão de hoje, né? Nessa que é o 5º episódio da série Live Piauiense, onde nós estamos entrevistando, trazendo ao público esses escritores que fazem a cena literária tanto de Parnaíba e região, como do Piauí em geral. Vamos aguardar o nosso convidado, daqui a pouco ele vai estar entrando em contato conosco para que nós daremos início à nossa transmissão. Pronto, agora já daremos início à nossa transmissão agora. Opa, boa noite, doutor Mar Carvalho. Boa noite, caro Jailson. Tudo bom? O áudio está saindo direitinho, a imagem também? Estou ouvindo bem. Ótimo, então. Está conseguindo me ver também direitinho? Estou. Primeiramente, boa noite a todos aqueles que nos acompanham pelo Instagram do Piauí, a todos aqueles amigos, entusiastas que acompanham o nosso projeto. Hoje, no 5º episódio da série Live Piauiense, nós recebemos para um bate-papo literário aquele que é um dos grandes nomes da poesia piauiense, ele que já possui uma vasta carreira literária, participa de várias instituições literárias pelo Piauí, e hoje é o nosso convidado para o 5º episódio da série Live Piauiense. Boa noite, doutor Elmar Carvalho. Boa noite, caro Jailson. Estamos aqui à sua disposição. Maravilha, então. Então, hoje, nesse momento, eu começo com uma pergunta um tanto desafiadora e tendenciosa, porém bastante pertinente aqui para a nossa conversa. Apresente-nos quem é Elmar Carvalho. Caro Jailson, vai ser até difícil a gente falar da gente mesmo. E se for de forma elogiosa, a coisa fica até feia, né? Porque aí já é um cabotinismo, né? Contudo, eu acho que todos nós somos um pouco um enigma, né? Um enigma de nós mesmos. Nós somos o enigma e a esfinge que nós mesmos devemos nos decifrar. Porém, porque todos nós temos alguma coisa de face oculta, como a lua, que não se revela inteiramente, principalmente em situações de estresse, em situações extremas, em que às vezes o homem se torna até uma espécie de fera. Porém, eu diria que com a minha experiência de vida e também experiência profissional e com as minhas leituras, eu tenho notado que o que importa mesmo é o nosso ser espiritual. Porque quando a gente partir para o infinito ou para a eternidade, como eu gosto de dizer, nós não vamos levar nada das coisas que nós dizemos que são nossas. Então, nós não podemos ser como aquele eremita que vivia lá na sua gruta, rezando, rezando, e quando passaram o filme da vida dele, simplesmente foi uma tela vazia. E ele ficou muito admirado porque ele pensava que tinha levado uma vida de santidade. Mas então lhe informaram: sim, você rezou, você não fez mal, mas também você não fez o bem. Você foi uma pessoa inútil para os outros. Nem como aquele outro que
Tinha lá a maleta que disseram que era dele, quando abriram, a maleta estava vazia. Então, com isso eu quero dizer que o que importa mesmo é a gente procurar ser bom na medida do possível, bom sem ser um otário, bom sem ser um ingênuo, mas procurarmos ser bom, fazermos o bem na medida do possível e não pisarmos no gogó de ninguém, que as nossas conquistas sejam feitas de forma ética. Mas para dizer também um pouco quem eu sou, lerei aqui, peço licença para ler este poema. Maravilha, fique à vontade. Sou do signo, autobiografia zodiacal. Sou do signo de Carneiro, mas meu coração é um touro indomável. No meu sangue corre a fúria de leão. Entre uma virgem e duas gêmeas, meu coração balança. Sou um câncer nos chifres de Capricórnio. Sou peixes libertário sem o cárcere de um aquário. Sou Sagitário, armado de arco e flecha. A flecha é uma cauda de escorpião. Então, nós somos isso mesmo. Todos nós, eu suponho, eu acredito, que não existem acaso e nem coincidência. O que eu acredito é que existe uma interconexão quase infinita ou infinita de causas e efeitos. E que, enfim, colheremos aquilo que nós mesmos plantaram. Então, eu acredito na lei das causas e efeitos e acredito na lei da semeadura. Portanto, devemos perseverar em busca do bem, do bom e do belo. Que maravilha, então. Começando a live de uma forma bem reflexiva, bem filosófica, e é basicamente com isso que a poesia e a arte trabalham, né? Com a filosofia, com deixar, de fato, uma herança perene para a humanidade, não somente bens materiais ou riquezas, mas também deixarmos um legado espiritual, um legado de pensamento, que eu acho que é o mais importante. Doutor Elmar Carvalho, dando início aqui à nossa conversa, eu estava lendo na sua biografia que o senhor é de Campo Maior, não é? Como foi esse início de trajetória na sua cidade? Você saiu de lá muito jovem, como é que foi o início de tudo? Eu nasci na cidade de Campo Maior, mas em pequenos intervalos, meu pai morou em outras cidades e por um breve período ele morou também na zona rural. Mas na zona rural relativamente perto da cidade. Foi um curto período, mas isto foi decisivo na minha vida, porque até essa ida lá para a zona rural, eu era um menino da cidade, um citadino, né? Eu, acostumado com o brilho, com o barulho da cidade, não tinha até então inclinação para a literatura. Porém, quando fui lá para essa zona rural, a falta das brincadeiras, da movimentação da cidade, eu então comecei a ler os livros da pequena biblioteca do meu pai. E nessa pequena biblioteca dele, existiam essas antologias escolares e outros livros, e inclusive tinha até mesmo um livro sobre literatura, sobre teoria literária, um pouco de história da literatura e de comentários críticos. E isso foi importante para mim, embora eu tenha começado muito jovem,
dos 9 para os 10 anos, quando nós fomos para esse interior. Então, rapidamente eu li esses poucos livros lá de meu pai. Aí, toda vez que meu pai ia à cidade, ele ia quase toda semana, ele trazia da minha madrinha, que era prima legítima da minha mãe, que era professora num grupo escolar lá da cidade, do Valdivino Tito, meu pai trazia livros da biblioteca do grupo escolar. E também, relativamente rápido, eu li todos os livros infanto-juvenis lá da biblioteca do grupo. E então, essa minha madrinha e parenta, Mirozinha, passou a me enviar os livros da própria biblioteca dela. Em seguida, eu voltei a morar na cidade. Nós voltamos para a cidade, e aí meu pai comprava alguma coisa, algumas revistas, alguns livros, e também tomava emprestado livros de uma amiga dele que se tornou minha amiga. E posteriormente, eu já adolescente, eu fiz amizade com um amigo meu de nome Otaviano, que era irmão de uma professora que tinha uma biblioteca muito boa, de livros da literatura universal, clássicos da literatura universal e da literatura brasileira. E então eu também tomava emprestado esses livros. Depois, aos 19 anos, quando consegui meu emprego, eu passei a formar minha própria biblioteca. E, como disse, também li livros de bibliotecas públicas e até de biblioteca do SESC, quando morei por um curto período em Teresina. De forma, então, que eu dediquei isso aí muito a ler, mas também comecei a escrever algumas coisas, e de forma que aos 16 anos, eu publiquei, a pedido de meu pai, publiquei no jornal A Luta de Campo Maior algumas crônicas e poemas. E ao chegar para Parnaíba em 75, com 19 anos, voltei rapidamente para Teresina em 76 e no começo de 77, novamente estava em Parnaíba para cursar administração de empresas. E então comecei a colaborar com os jornais da cidade, sobretudo, aí no caso, Folha do Litoral e o Norte do Piauí, do Mário Meireles, e depois uma colaboração assídua com o jornal Inovação. E mesmo nessa época eu tive uma pequena colaboração no Almanaque da Parnaíba. E ajudei o Manuel Domingos, como coeditor, a editar um número do Almanaque, que depois passou para o controle, para a propriedade da Academia Parnaibana de Letras. Ah, maravilha, então. Então, percebe-se que, assim, o seu início como leitor foi bem cedo, né? Você falou que começou a ler entre 9 e 10 anos, e isso é importantíssimo na formação de um futuro escritor, essa exposição do futuro escritor à literatura muito cedo, né? Eu creio que isso deve ser fundamental para que você pudesse, posteriormente, construir sua própria obra literária. Como eu disse, isso se deveu também a esse fato de meu pai ter ido morar na zona rural. E como eu disse, um menino da cidade, acostumado com o brilho, o movimento, as brincadeiras da cidade. Então eu me ressenti dessa situação a qual eu estava acostumado. Então me voltei para os livros. Mas eu também jogava bola, né? Eu também tinha minhas brincadeiras. Eu tinha uma bola, ia para um campeão de futebol, começava ali a chutar, daqui a pouco apareciam umas poucas pessoas e se fazia uma pelada, como se dizia. Normalmente, eu sempre gostei de jogar mais de goleiro. Fui no futebol amador, e aí,
vou ter que dizer, sem querer ser cabotino, mas eu era considerado um bom goleiro. Fazia minhas voadas, minhas pontes. Então, naquele tempo, o goleiro gostava de enfeitar. E eu sabia enfeitar, né? Sabia cair encaixando a bola, ou espalmando, do jeito que fosse, né? Então, assim, percebe-se que mesmo com todo esse envolvimento com a leitura, você não deixou de aproveitar tão bem a sua infância, né? A sua adolescência, brincando. E a adolescência também, aí as libações, as festas, as namoradas, né? Porque também eu sempre entendi que você não pode ter uma vida apenas livresca. Você levar para a sua literatura apenas as coisas que você via, que você leu, que você ouviu falar, como dizem que era o caso do poeta, é um dos românticos, né? Nosso Álvares de Azevedo, que fazia aqueles poemas e tal, mas diz que aquilo era só coisa da cabeça dele, das leituras dele. Então, a gente tem que ter a sua própria experiência de vida, não é? Porque você colhe mais material para a sua literatura. Então, você colhe esse material na vida, na conversa, no trato com outras pessoas. Agora, é claro, você aprimora o seu fazer literário, o seu estilo, lendo, sobretudo, os bons autores. Mas você aprende também com os maus escritores, com os maus poetas. O que é que você aprende? O que não deve fazer. De fato, a experiência ela está em simbiose com a leitura, né? Você complementa a sua experiência com o que você lê, com o que você observa e completa a leitura, completa o que você vive com o que você lê. No caso, é uma troca, né? Não é só um e também não é só o outro, não é verdade? É isso aí, sem dúvida. Porque a leitura te dá uma experiência que os outros lhe transmitem, né? Através dos seus textos. É uma experiência que vive só no seu imaginário. Mas você não vai colocar na sua poesia, nos seus trabalhos literários, apenas o que os outros já disseram, né? Tanto quanto possível, você tem que trazer coisas novas, a sua inventividade, a sua experiência. Talvez por isso é que dizia o Tolstói, que se a pessoa queria ser um escritor universal, ele deveria falar da aldeia dele. Por que isso? Porque se você, aqui do Piauí, aqui da Caatinga nordestina, você vai falar do gelo da Sibéria, certamente que outros já falaram melhor e com mais conhecimento. Então, daí porque você também tem que se voltar para as suas coisas. Mas, ao você, embora retratando a sua cidade, a sua aldeia, você, ao falar de sentimentos considerados positivos ou negativos, você está também sendo universal. Por quê? Porque os sentimentos são universais. De modo que a parte pintoresca e pitoresca local é apenas um condimento, um ingrediente a mais, mas você, ao falar do ser humano, dos sentimentos, das emoções, você está falando para qualquer pessoa do mundo. Todo mundo já sentiu aversão por alguma coisa, antipatia, simpatia, amor e às vezes até ódio. Então é como eu vejo a coisa. Que maravilha, então. Maravilha, basicamente é isso. O escritor precisa se voltar para dentro
É falar daquilo que ele vê, porque, querendo ou não, alguém vai se identificar com aquilo, mesmo que de outra forma, não é verdade? Continuando a nossa conversa, gostaria que o senhor falasse também sobre as suas influências literárias. Você tem algum autor ou autores ou alguma obra que foi significativa nesse período, nesse seu início de vida como leitor? Tem algum autor, alguma obra É o específica? seguinte, é o seguinte, no início da minha vida, até por falta de acesso a autores mais modernos, mais contemporâneos, o início da minha formação literária foi mais em cima de obras clássicas da literatura brasileira e universal. Isso tanto na poesia como na prosa. Então, na minha infância e adolescência, e mesmo juventude, eu li mais os clássicos da literatura universal e da literatura brasileira. Mas depois eu fui até alertado por um professor que disse para mim, no caso foi o Cinéas Santos, ele disse, rapaz, você tem muita garra. Algo assim do tipo, você é poeta mesmo, mas procure ler também os modernos, João Cabral e outros mais. Mas eu também conhecia um pouco esse pessoal dessas antologias escolares. Então é até difícil para mim falar de influência, porque eu procurei extrair para minha poesia, para minha literatura, o que havia de bom em todas as épocas, em todas as escolas literárias, até porque eu fui um grande leitor de antologias. Mas tem, sem dúvida, os poetas e os escritores da minha predileção. Mas são tantos, são vários, posso só dizer alguns. Por exemplo, Manuel Bandeira, Carlos Drummond, Cecília Meirelles, Mário Quintana. Na poesia, aqui do Piauí, Celso Pinheiro, Mário Faustino, da Costa e Silva, H. Dobal e tantos outros. Então, é muito difícil de eu identificar essas influências, porque foram de vários e vários poetas e de várias e várias escolas literárias. Agora, eu procurava ser meu, aquilo que pudesse me influenciar. Procurava imprimir ali a minha impressão digital, a minha individualidade. Outra coisa que eu acho importante dizer é que na literatura, assim como na vida, todos nós sofremos influências e influenciamos. Sofremos influências dos grandes, sobretudo dos grandes escritores, e certamente exercemos alguma influência em menor ou maior escala naqueles que estão mais próximos da gente, daqueles que nos leem. Até porque nós encontramos aqui na nossa região, aqui no nosso Piauí, muitas pessoas aí que se dizem literatos, mas eles pouco leem. Então, muitas vezes eles leem aquilo que os próprios colegas dele dizem e falam. Penso dessa forma. Não sei se estou cometendo alguma injustiça, mas não desejo fazer isso. Eu gosto de agir com justiça. Mas a verdade é que tem muitos por aí que se alardeiam como literatos e, na verdade, poucos leem teoria literária, crítica literária, e nem mesmo leem os grandes romancistas, os grandes poetas e tudo mais. Então, certamente que ele se deixa influenciar pelos seus amigos, pelos aqueles que estão mais próximos dele. Maravilha, então, muito bom.
Temos aqui algumas pessoas, já temos um público bastante expressivo na nossa live de hoje. Temos Francisco Carlos Pontes, escritor parnaibano. Temos nosso amigo Cláudio Ciarline, nosso editor. Nosso amigo Benedito, Fernando Ferraz, todo mundo que está nos assistindo, muitíssimo obrigado. Você começou a publicar os textos em jornais da época, no caso, né? Jornais, periódicos. Sim. Como foi esse início? Com certeza. Como foi esse início das publicações? Como eu, de certa forma, falei rapidamente. Então, o meu primeiro texto foi publicado, foi quando eu tinha 16 anos. Meu pai pediu aos diretores do jornal A Luta de Campo Maior para publicar alguns contos e algumas crônicas minhas. Então, eu tinha 16 anos quando foi para jornal algumas das minhas primeiras produções. Depois, quando eu vim para Parnaíba em 75, por aí assim, ou em 77, como eu disse, eu comecei a colaborar no jornal Folha do Litoral e no jornal Norte do Piauí. Logo em seguida, passei a colaborar com o jornal Inovação, mas colaborei com quase todos os jornais alternativos de Parnaíba. Basta que você consulte os trabalhos, inclusive meus, do Alcenor, que falam disto aí. Inclusive, fui colaborador do jornal Querela, do nosso Fernando Ferraz, que você disse que está participando da live. Então, eu participei do Querela, do Abertura, e principalmente participei também de várias obras coletivas. Foi nessa minha época aí, de final dos anos 70, em Parnaíba, que começaram a se aproximar autores de Teresina com os escritores de Parnaíba, porque até então Parnaíba ficava lá isolada no seu canto, Teresina lá, aqui no canto dela. Mas, a partir de que eu fui presidente lá do Diretório Acadêmico, 3 de março, e que eu tinha amizade lá com o jornal Inovação, etc., aí, por isso e por outras coisas que eu não posso aqui dizer, mas com certeza influência do ensino superior, do jornal Inovação, da minha gestão lá no Diretório Acadêmico, nós começamos a ter contatos com os poetas e escritores de Parnaíba. Eles vinham para Parnaíba, a gente ia para lá. Teve obras coletivas que tinha participação de escritores parnaibanos e teresinenses. E, inclusive, eu já escrevi sobre isso. O meu pequeno livro, Aspectos da literatura parnaibana, eu falo nessas coisas. Em outros textos que eu escrevi, eu falo novamente, repito essas histórias porque eu achei importante. Achei esse congraçamento, achei que fosse importante Parnaíba e Teresina saírem dos seus insulamentos, né? E procurarem se congraçar, se interagir entre elas, né? Aí entraria aspectos sociológicos, histórias que não cabe aqui eu explicar. Tinha que ter talvez uma palestra. Percebo que você participou muito ativamente, como eu li a sua biografia, li alguns dos seus textos, você teve influência, participação importantíssima na geração mimeógrafo, né? Que teve o jornal Querela, o jornal Inovação, todos aqueles periódicos alternativos que surgiram naquela época, né? E aonde os autores... Várias obras coletivas. Maravilha. Mas continue, por favor. Continuo, sim, pode deixar. Então,
essa influência da geração mimeógrafa foi muito importante. Você participou ativamente, não foi, desse tanto da geração aqui em Parnaíba, como dessa simbiose com Teresina que começou a acontecer, né, por conta também da comunicação entre as duas cidades, que são muito ricas, literariamente falando. Temos grandes escritores, tanto de Parnaíba, como de Teresina, como do Piauí como um todo. E aí foi nesse momento que houve essa interligação entre as duas cidades. Continuando, pode ficar à vontade, pode falar. Bom, eu ia dizer o seguinte, eu, inclusive, em princípio, eu não havia atentado muito para essa significativa participação nossa. Mas quando o Alcenor publicou o livro dele, Aspectos da Literatura Piauiense, e que ele falou dessa nova produção alternativa, dos novos escritores parnaibanos, tudo, o trabalho dele muito bem feito, muito pesquisado, ele cita livros, cita jornais, periódicos, essas coisas. Então, de fato, eu lendo esse livro dele, eu percebi que, de fato, eu participei ativamente, muito mesmo nessa época aí. Eu era bem ativo mesmo. Maravilha, então. Você teve toda essa influência, essas antologias, então, com certeza, em algum momento, isso ocasionou em um livro próprio, não é? Como foi essa experiência? Qual foi o seu primeiro livro solo e como é que foi o trabalho de produção dessa obra e das outras que vieram posteriormente? Bom, sem nenhuma crítica aqui a ninguém, mas eu percebi, posteriormente, que muitos jovens, bem jovens mesmo, lançaram livro aí, todo ano lançando livro e tal. Aqui em Teresina tinha um, e cada ano ele lançava um livro maçudo e tal. Um jovem, mal desabrochando aí da adolescência. A minha experiência não foi assim. Muito pelo contrário. Eu comecei a escrever só manuscritos, que eu mostrava para algumas pessoas. Depois é que eu comecei a mostrar para professores. Depois é que eu comecei a colaborar com esses jornais, com esses periódicos. E depois eu comecei a participar de obras coletivas. Só bem mais tarde, eu já tinha, creio que perto dos 30 anos, é que eu comecei a ser cobrado a ter o meu próprio livro. Aí um dia o professor Arimatea Tito Filho, lá na sede da Academia Piauiense de Letras, eu me dava com ele, e às vezes aparecia lá para conversar com ele e tudo. E aí ele próprio me cobrou isso. Um outro amigo poeta, o poeta Arde Filho, também já havia me cobrado. Ele dizia, rapaz, você já tem grande número de poemas, já participou de várias coisas. É importante que você tenha seu livro próprio e tal. Se você precisar, eu até faço o prefácio e tal, não sei o quê. E nesse dia aí, o professor Atito disse para mim, disse, Almar, você é um amigo da academia, você já está começando a se tornar academiável e tal, não sei o quê. E aí ele me falou isso que eu vou contar. Aí ele disse, prepare seus poemas, que eu quero editar o seu livro. Aí naquele tempo não tinha negócio de computador, nada, tudo era difícil. Aí eu preparei um livro com os meus principais poemas. Alguns eu havia perdido em negócio de mudança, goteira, coisas que se perderam aí nos meus papéis aí, em mudança de casa e tal. E aí eu preparei o livro e entreguei para ele. Mas, infelizmente, um pouco depois ele faleceu. Quando o professor Paulo Nunes assumiu, e eu fui visitá-lo, eu então contei para ele essa história, que tinha um livro meu a ser analisado pela academia. Ele foi educado, mas foi bem contundente. Ele disse, não, eu
publique o seu livro, mas desde que ele passe pelo conselho editorial da academia. Eu disse, não tem problema nenhum. Então, esse livro foi publicado num convênio entre a Academia Piauiense e a universidade. Foi o meu primeiro livro individual, que foi Rosa dos Ventos Gerais, que agora eu tirei a terceira edição dele, que está aqui ao meu lado. De forma que o meu livro teve a chancela de 2 entidades, de 2 conselhos editoriais. O Conselho da Academia Piauiense e o da Universidade Federal. Então, foi este o meu primeiro ano, mas eu já era homem refeito, eu já era casado, tinha filhos. Então, o que eu quero lhe dizer, que tanto na literatura, como na minha vida particular, como na minha vida profissional, eu, graças a Deus, fui sempre assim, ascendendo, mas uma ascensão leve, sem subidas bruscas, sem cair de paraquedas em lugar nenhum. Fui conquistando aos poucos. Deus foi, com a graça dele, me dando essas conquistas, mas gradativamente, sem eu forçar barras, sem eu ser bicão, como o Alcenor gosta de dizer, que tem os bicões, sem ser bicão, sem ser penetra. Aliás, o Alcenor diz que aos bicões só os incautos batem continência. Né? Aos bicões, com as suas trombetadas, só os incautos batem continência. Então, eu segui por aí assim, sem forçar barras, sem arrombar portas, sem pisar no gogó de quem quer que seja. Preferi dessa forma. Uma forma lenta, né, amadurecendo, deixando acontecer. Subida gradual, uma rampazinha para não estourar os meus joelhos, né? Uma rampazinha de pouca inclinação. Mas, graças a Deus, deu certo. Maravilha, então. Então, aproveitando esse momento em que você falou de sua primeira obra, gostaria que você, se possível, declamasse para nós mais um texto de sua autoria, né, para que a gente possa escutar um pouco mais sobre a sua poética. Como eu lhe disse, eu tinha preparado uns 5 a 6 pequenos textos. Vamos para esse aqui, que revela a minha saudade e o meu apego a Parnaíba. Esse texto foi feito quando eu recentemente, ou seja, ali em 82, por aí assim, eu tinha me mudado para Parnaíba. Então, o meu apego a Parnaíba era muito forte, aí toda vez que eu vinha visitar meus pais, quando eu tinha que voltar, era um verdadeiro sofrimento, né? Eu sentia aquela saudade forte, e foi em cima disso que nasceu esse poema. A Ponte na Memória. O vento passa voante, pássaro voante, sob o arco da velha, sob o arco da ponte. Baloiça os pés de oitis, joga confete com suas folhas e empurra o casario antigo com suas arcadas dóricas, volutas jônicas, ogivas góticas, sacadas exóticas, com suas parábolas e abóbadas. O vento passa lígero, passa lísio, e empurra o casario antigo, que navega parado, no tempo que navega, como o mar que navegasse sobre um navio ancorado, que se deixasse navegar. Meu sonho de malas prontas é passageiro e tripulação do casario, navio que navega ao se deixar navegar. Maravilha, lindíssimo, viu? Uma verdadeira elegia à nossa cidade de Parnaíba, né? Uma saudade, mas ao mesmo tempo uma admiração pelo local, que tem muito. É isso mesmo. Exatamente. Então, dando continuidade à nossa live, para quem chegou depois que a nossa live começou, nós estamos no 5º episódio da série Live Piauiense,
E hoje o nosso convidado é o poeta piauiense, escritor, ele que também foi magistrado durante sua vida profissional, o escritor Elmar Carvalho. Doutor Elmar, continuando a nossa conversa, está muito agradável, de muito aprendizado. Creio que todos os nossos espectadores estão nos apreciando de forma muito positiva. Dando uma olhada na sua biografia, eu tive a curiosidade de ler a sua biografia também. Você pertence a várias agremiações literárias, várias academias, você foi presidente da União Brasileira de Escritores do Piauí. Né? Como é essa experiência de acadêmico? Como foi que começou essa sua... Olha, no meu caso, como eu te disse, eu nunca gostei de insistir, de forçar barras, né? De pegar um pé de cabra e arrombar portas. Não, a gente bate a porta, mas não precisa arrombar a porta. Então, isso foi acontecendo de forma natural. Mais ou menos, foi em 97. Em 97, um parente meu, Geraldo Magela de Carvalho, era o presidente da Academia do Vale do Longar. Então, ele me convidou para ingressar no Sodalício. E aí, outros amigos me deram apoio e eu ingressei. Um pouco depois, eu adentrei a nossa Academia Parnaibana de Letras, também sem maiores complicações. E daí eu depois me tornei presidente da União Brasileira de Escritores do Piauí, fui convidado para várias agremiações, até que chegou a vez da Academia Piauiense de Letras. De forma que, esquecendo algumas, entre outras que eu me lembro, assim, rapidamente, de Parnaíba para cá, de Parnaíba para Floriano, eu pertenço à Academia Parnaibana, à Academia de Piripiri, a do Vale do Longar, a Campo Maiorense, a Piauiense, a Academia Maçônica, a Academia da Magistratura, a do Médio Parnaíba e a de Floriano, e também ao Instituto Histórico de Oeiras. Então, isso tudo aconteceu, mas sem insistência minha, me convidavam, e as coisas foram acontecendo. E de modo que eu me sinto honrado em pertencer a essas instituições. Porque, de qualquer forma, é como se ela fosse uma cátedra, uma tribuna. E, por outro lado, ela pode lhe dar uma oportunidade de, num plano editorial, publicar algumas coisas suas, através de revistas ou de livros, como isso tem acontecido muito comigo na Piauiense. Por outro lado, também, devo dizer que você é o que é. Você entrar numa academia não vai lhe fazer você ser maior ou menor do que você é. O que você tem é uma associação, uma agremiação, em que você vai conviver com pessoas que, em tese, pelo menos, gostam de literatura, gostam de cultura. E, como eu disse, pode lhe dar uma oportunidade de uma publicação, não deixa de ser uma tribuna, uma cátedra, né? Sobretudo com essa descoberta da utilização desses meios de comunicações, dessas redes sociais que estão sendo melhor utilizadas, né, para uma maior divulgação, uma maior perenização da literatura. Maravilha, então. Temos aqui muito bom, muito esclarecimento muito importante. Às vezes as academias, para o grande público, são coisas muito obscuras, às vezes um agrupado de pessoas que se esconde atrás de títulos, mas eu percebo que
com a sua pessoa, além das coisas acontecerem de forma natural e sem pressa, é feito com cuidado, não é feito de qualquer forma. Eu acho que é importante que o escritor e que o literato ele tenha esse cuidado de não atropelar as coisas e ir no seu próprio tempo, porque a arte e a literatura não se faz com pressa, não se faz, como você falou, não é pegar um pé de cabra e abrir a porta de uma entidade e querer entrar de qualquer forma, né? Tem que ser tudo feito com Veja cuidado. só, o que eu te disse, às vezes há um cabotinismo. Uhum, Uma vez uma moça chegou para mim, aí disse, poeta Elmar, está aqui um texto lindo que eu fiz, um texto maravilhoso e tal. Aí ela me criou tanta expectativa que, embora eu não goste de magoar ninguém, eu tenho cuidado com isso, de não ofender, de não magoar ninguém, mas ela falou com tanta ênfase do poema dela, que quando eu fui ler, aí eu achei que a coisa estava muito aquém da propaganda. uhum, Então, o que é que adianta você ser cabotinho e dizer que suas coisas são as melhores do mundo, porque isso não tem nenhum valor. Quem tem que dizer são os outros, são os leitores, são os entendidos, os críticos, não é? Eu dizer que fiz uma boa poesia, um bom poema, um bom livro, simplesmente eu vou me tornar antipático, rapaz. Não vai levar a nada. Essa é que é a realidade. Então, a pessoa tem que trabalhar, trabalhar e esperar que venham os frutos. Aliás, os frutos da literatura, eu já não tenho mais nenhuma ilusão. uhum, Eu, como eu já lhe disse, eu comecei a me interessar por literatura dos 9 para os 10 anos e a publicar meu primeiro texto no jornal aos 16. De lá para cá eu venho nisso. Mas a notoriedade que a literatura nos dá é muito pequena. É um esforço da vida toda para pouco, digamos assim, rendimento em termos de notoriedade, em termos, vamos dizer, de fama. Então, se uhum. o cidadão quer se tornar famoso, o último caminho que ele deve escolher é o da literatura. Ele deve ir para a música, para a política ou para qualquer outra coisa, menos para a literatura, porque eu posso dizer que dediquei quase que a minha vida toda à literatura e dinheiro pode-se dizer que não dá nada aqui no Piauí. Uhum. E um reconhecimento é apenas de poucas pessoas, né? Chega a um tal ponto que, às vezes, o poeta escreve só para ele mesmo e para outros poetas, né? Uhum. Então, não é uma revolta minha, não é um amargor, é que eu não gosto de me enganar, é a realidade, só isso. De fato, a literatura, ela não, os louros muitas vezes são tardios e às vezes nem acontecem, né? Infelizmente, a gente ainda tem essa coisa de que o escritor é pouco reconhecido, pouco lido, às vezes só por uma tribo ou uma quantidade de pessoas muito pequena daquele alcance que poderia ter. Nós, É, nós temos aqui um questionamento de um dos nossos espectadores, Carlos Pontes, que ele pergunta a seguinte questão: o que Elmar acha sobre o projeto em vigor Entre Gerações? Contos, agora poemas e crônicas no futuro. eu acho muito válido, né? E, sobretudo, porque tem um grupo bom em torno disso. O Cláudio Ciarline é um cara agregador, porque ele sabe, ele tem inteligência emocional, ele não se coloca numa posição de estrela, de mandão, ele também é muito organizado e é honesto nas coisas que faz. E de modo que ele, na sua simplicidade, na sua humildade, conseguiu congregar esse, essas pessoas em torno desse projeto, além do próprio Piagui. Uhum. Então,
ele conseguiu aglutinar pessoas de valor em torno desse projeto, e ele, com a sua liderança, uma liderança natural, em que ele não tenta forçar, não se coloca como um super-homem, né? Um mandão, um ditador. Então, ele democraticamente, com inteligência, com seu senso de organização, vem construindo esse projeto, que, a meu ver, já é uma realidade e que vem rendendo bons e belos frutos. Maravilha, então. A coleção, para quem não conhece, nós temos a coleção Entre Gerações, que está no seu segundo volume. Tivemos ano passado Contos Entre Gerações, esse ano teremos poemas, e ano que vem teremos a trilogia completa com Crônicas Entre Gerações. Doutor Elmar, temos ainda 9 minutos para finalizarmos a nossa conversa. As pessoas aqui interagindo, gostando bastante do seu esclarecimento, da sua cultura e principalmente da sua humanidade enquanto escritor. Para que a gente possa continuar, eu peço novamente um poema seu para que a gente possa apreciar um pouco mais da sua poética. Por favor. Pois não. Com satisfação, como eu disse, eu tinha selecionado 3 pequenos aqui. Vamos pela ordem que eu fiz aí a seleção. Elegias inominadas. Seus olhos tinham a melancolia profunda dos crepúsculos. Por vezes se escondiam detrás dos cílios impenetráveis. Em seus olhos verdes boiava a tristeza dos naufrágios e a saudade das naus que se foram e não mais voltaram. Seus olhos tinham o sortilégio e o mistério dos eclipses. Nos seus olhos, meus olhos orbitavam, prisioneiros da gravidade desses quasares binários em que emergiam e se perdiam. Maravilha, maravilha. Ótimo poema, poema forte e que, com certeza, conta um pouco mais sobre a sua escrita, sobre a sua poética, que é tão profunda e, ao mesmo tempo, tão simples e feita da forma mais pungente possível. Doutor Elmar, atualmente você tem algum projeto de livro em lançamento ou em diagramação, ou que você ainda está escrevendo? Existe algum projeto seu em andamento atualmente ou futuro? Olha, eu tenho, inclusive, vários livros assim prontos para publicação. Eu tenho, por exemplo, um livro de contos que eu publiquei esparsamente aí na internet, mas ele forma realmente um volume de contos. Durante 6 anos, eu mantive na internet e hoje eles formam um livro inédito. O que eu chamei de diário em contínuo. Diário em contínuo não é um diário com desabafo pessoal, para dizer que amanheceu com uma dor de cabeça, que amanheceu chateado. Não. Na realidade, numa formatação algo semelhante aos ganchos de um diário, eu, às vezes, no ensejo do tempo presente, eu aproveitei para fazer crônicas. Crônicas estas que, às vezes, registram comentários a livros, comentam, traduzem uma conversa, emitem depoimentos, têm caráter memorialístico, e outras são comentando fatos que surgiram
em decorrência de um lançamento de livro, uma leitura de um livro. Então, na realidade, são crônicas. Mas crônicas não apenas para comentar um fato ali passageiro, né? Mas sim coisas que, a meu ver, eram interessantes pela carga de filosofia que pudessem ter, pela narrativa que transmitiam, por registrar um fato interessante, às vezes anedótico, às vezes jocoso. Então, na verdade, são crônicas, digamos, de uma textura mais densa. E eu estou trabalhando na formatação desse diário em contínuo, que eu mantive de 2010 a 2016, na verdade, durante 6 anos. Isso não é um trabalho fácil, isso demanda um esforço, sobretudo porque eu trabalhava na época, até o final de 2014 eu trabalhava, e no momento atual, eu estou fazendo outro diário, do mesmo molde desses. Crônicas registrando fatos interessantes, fatos memorialísticos, depoimentos, comentário a livros e tal, que eu chamei, provisoriamente, não sei se vou manter esse título, Diário em Tempos de Pandemia. Diário em Tempos de Pandemia é o título provisório. Não sei se vou mudar. Mas o fato é que ele já é um outro livro. E ainda pretendo escrever um romance. Que maravilha, então. Se já estiver terminando, eu posso encerrar com outro poema aqui. Pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade. Seria um encerramento? Seria o encerramento. Pode. Então vamos a esse. Noturno em dor maior. Na noite calada, um cão ladra sem resposta. Um galo canta, sem o eco do outro galo. Um vagalume, vaga sem lume, vagarosamente, demente na noite vaga. Uma ave notívaga navega, na vaga, do mar, do ar sem movimentos. Nos cataventos sem ventos e de mirantes sem miragens. A morte estreita, nos olhos vidrados do enforcado. Maravilha. Doutor Elmar, dessa forma, eu lhe agradeço imensamente pela sua disponibilidade, pela sua total disposição em contribuir com o nosso projeto. Você que é um dos principais nomes de nossa poesia e, com certeza, tem muito a produzir, muito a contribuir com a nossa literatura. Quero agradecer a todos os que nos assistiram hoje pelo Instagram. Esta live ela estará disponível a partir de amanhã no YouTube. Peço que nos sigam, que nos acompanhem. Doutor Elmar, muitíssimo obrigado. Obrigado, digo eu. E obrigado também ao que nos prestigiaram com a sua presença virtual. Obrigado a todos. De coração. Maravilha. E para encerrar, encerro com uma frase do nosso querido poeta Manuel de Barros, que diz: a terapia literária consiste em desarrumar a linguagem a ponto de que ela expresse os nossos mais fundos desejos. Pessoal, doutor Elmar, boa noite a todos que nos assistiram. Até a próxima. Tchau, tchau. Semana que vem estamos de volta.